Beleza? Bom, só para retomar o que a gente tinha começado, né? Se tem as duas partes, tanto uma extremidade fechada quanto uma extremidade aberta, ela é mista. Aí você pode continuar classificando. Aliás, pode ter na sua alternativa ao você marcar questões relativas à estrutura total. Por exemplo, pode estar lá dizendo se ela é aromática ou não. Aromática ou alicíclica? É aromática. Tem um anel. Marca para o cara. Mista, mas podia ser uma mista que a cadeia fosse alicíclica e não aromática. Olha lá. Se não existisse isso daqui, mista, alicíclica, certo? Mas aromática. Homogênea ou heterogênea? Homogênea, né? Nem na parte fechada, nem na parte aberta tem heteroátomo. Você pode marcar para o cara também. Ela é homogênea. Claro, se for uma questão de alternativa, fica mais simples olhar. Se você for descrever, vai ter que descrever para o cara tudo que vai acontecer. Teria que marcar se ela é uma cadeia normal ramificada? Seria o caso? Normal ramificada? Normal? Normal. Lembra? Se houver a presença de carbonos terciários e ou quaternários, já passa a ser ramificada. Tem? Esse cara aqui, ó. O que ele é? Carbono terciário, certo? Tem mais algum? Tem. Esse aqui também é terciário, certo? Então, também é uma cadeia o quê? Ramificada. Com essas informações, já deu para o cara muito a respeito da cadeia carbônica. Diz que ela é mista, já começou acertando. Mas essa parte fechada é aromática ou alicíclica? Tem anel? Aromática. E se tivesse uma parte alicíclica? A aromática é esse sobressair, porque ela é uma cadeia diferenciada, certo? O que mais? Homogênea, porque ela não tem heteróátomo. E ainda é ramificada, porque ela tem carbonos terciários. O anel puxa uma ramificação para fora. E na própria cadeia fechada tem uma ramificação. Certo? Tudo bem? Beleza, então. Atenção para o seguinte termo, pessoal. O termo é cadeias alifáticas. Cadeias alifáticas. Pô, mais um termo? Mais um termo. Tá? Lembra que tem dois tipos de cadeia. Ou é aberta ou é fechada. Só que na fechada tem um grupo muito característico, são as aromáticas. Apareceu esse anel aromático aqui, ó, núcleo benzênico tem a sua cadeia, correto? Atenção para a informação. Qualquer cadeia carbônica, seja ela mista, ou só fechada, ou aberta, que não possuir anel aromático, será considerada uma cadeia alifática. Se vocês entenderam essa informação, eu pergunto, essa cadeia é alifática? Não. Por que ela não é alifática? Porque ela tem anel aromático, certo? Então, o termo alifático vale para qualquer cadeia que não seja o quê? Núcleo benzênico, aromática. Beleza? É uma cadeia aberta, ela é alifática? É uma cadeia fechada, mas não tem anel aromático. Ela é alifática? Sim. Em outras palavras, o termo alifático é o contrário de aromático. Pois não? Explico. Cadeia alifática é qualquer cadeia carbônica, qualquer, que não possua anel aromático. Se ela não possuir, é gigantesca a cadeia, não possui, é uma cadeia alifática. Ela possui, é uma cadeia aromática. Então, o termo alifático vale para qualquer cadeia aberta, certo? Ou para qualquer cadeia fechada alicíclica. Ou uma cadeia mista que não tenha a parte aromática. Se eu tirasse o anel, continua sendo mista? Sim ou não? Sim. Continua sendo ramificada? Continua sendo homogênea? Continua sendo aromática? Não. O que ela perdeu? O anel benzênico, o núcleo benzênico, o anel aromático. Certo? Ela passa a ser o quê? Alifática. Aqui você podia escrever alifática. Certo? Vamos voltar ao que estava, por exemplo, não ficar diferente. Alguém tirou uma foto. Pois não. Então, eu vou ter que classificar como alicíclica e alifática. Pode ter os dois termos lá. Se for aberta, né, o termo alifático já vai satisfazer. Atenção para a questão de alternativa. Certo? Às vezes, na indecisão, você marca uma que não contempla a resposta. Aliás,
quais são as questões mais difíceis de serem feitas? As questões discursivas ou as questões objetivas? Por examinador, não para você que vai responder, né? A questão mais difícil de fazer é a questão objetiva. Ela não pode dar dupla interpretação, certo? Subiu a imagem? Bugou aqui a câmera. Vê se tem alguém chamando lá rapidinho. Enquanto isso, pessoal, só aguenta aí. Tudo bem nesse termo que nós trabalhamos até agora? Ah, mas são muitos termos novos na química orgânica. Bem-vindo a bordo, é assim mesmo a coisa, né? Mas fazendo os exercícios, estão fazendo os exercícios? Né? Pega o material didático. Tem plantão de química, não tem? Quem está dando é o tio Vitor. É isso? Então peguem fazer exercícios. Acho que pifou aqui o negócio. Pifou. Saiu fora, não quer trabalhar de novo. Ela saiu a imagem. Voltou? Tudo certinho? Beleza. Bom, não avançamos em nada. O pessoal de casa continuar por aqui. Gente, até então, tudo tranquilo. Podemos avançar o conteúdo. Sei classificar a cadeia carbônica e tem bastante exercício para a gente trabalhar em termos de cadeia carbônica. Beleza? Vimos então nos 2 primeiros capítulos, que são a parte introdutória da química orgânica. Geralmente eles vêm juntos, mas o Marial dividiu até para você poder entender melhor. Classificamos completamente um átomo de carbono. Conhecemos a sua hibridação, não é verdade? sp3, sp2, sp. Classificamos agora as suas cadeias carbônicas. Sabemos a grande divisão que existe entre aberta e fechada e as subdivisões existentes. Posso ficar tranquilo até aqui? Então, prosseguindo. Até para agilizar o processo. Vamos começar a trabalhar a chamada nomenclatura orgânica. A gente vai bem devagar nesse passo aqui, certo? Não vai terminar hoje, vai começar para entender a estrutura. Por quê? Diferentemente da química inorgânica, que cada função tem uma regra específica, ácido sulfúrico, dióxido de carbono, hidróxido de sódio, as palavras são diferentes. Aqui na química orgânica existe uma raiz comum. O prefixo e o infixo é igual. Ou seja, a parte do começo e a parte do meio não muda para o composto. O que muda é o final sempre, certo? E a gente vai começar a trabalhar justamente as principais regras de nomenclatura. Como a estrutura de um composto orgânico é trabalhado, como é que você desmonta o composto. Caiu de novo aqui, pessoal. A imagem. Como é que a gente trabalha a estrutura de um composto orgânico? Como dar nome a um composto orgânico baseado nas suas regras de nomenclatura. Coisa simples. Professor, travou a câmera. Isso, já chamamos aqui para consertar. Estou esperando só um pouquinho. Não adiantei nada aqui, então, até voltar. Enquanto isso, alguma dúvida até então, senhores? Beleza. Pessoal de casa? Professor, pedi para o senhor olhar o chat. A gente não enxerga o chat por aqui. Eu vou ver se isso apareceu agora. A pergunta aqui, para alifáticas automaticamente também alicíclica fechada? Essa é a pergunta, pessoal? Lembra que qualquer cadeia alifática é toda cadeia que não é alomática. Então, se você tem uma cadeia alicíclica, não tem um anel aromático, automaticamente é uma cadeia alifática. Beleza?
Quem já esteve no presencial antes de hoje? Está voltando pela segunda vez? Tem alguém? Voltando pela segunda vez presencial? Não? Tem ninguém ali? Que ciência aqui o pessoal de casa não vai conseguir entender. E aí, beleza? Pessoal de casa, tudo tranquilo? Podemos prosseguir? Voltou a imagem aí. Voltou, tá boa. Boa, vamos lá então, vamos prosseguir. Bom, gente, vamos lá. Nomenclatura da química orgânica. Vou colocar um exemplo desse lado aqui, ó. Deixar ele quieto. CH3, CH2, CH3. Deixar ele quieto aqui no canto do quadro, certo? É um composto orgânico. E até o final do processo vamos saber dar nome para ele. Mas como é que isso vai acontecer, tá? Bom, como disse para vocês, todo composto orgânico é dividido em 3 partes. Se você entender as 3 partes da divisão de um composto orgânico, da cadeia principal, o resto é tranquilo. Só que prestem atenção nessas regras, porque elas vão valer para todas as demais funções desse ano, certo, pessoal? E são 14, mais ou menos. Mas a regra começa aqui, começa hoje. Então, foco nesse começo daqui. Coloquei um exemplo lá no canto, olha lá, CH3, CH2, CH3. Ao final dessa explicação, vamos conseguir dar nome para aquele composto lá, ok? Por enquanto, você sabe de uma coisa. Aberta ou fechada essa cadeia, pessoal? Aberta. Normal ou ramificada? Normal. Homogênea ou heterogênea? Tranquilo para todo mundo? Posso chamar de alifática? Por quê? Não tem núcleo benzênico, né? Não tem anel aromático. Pois não? Sim. Homogêneo não tem heteroátomo, ou seja, não tem elemento diferente separando um átomo de carbono. Por exemplo, se aqui fosse um oxigênio. Tudo isso aqui fosse um oxigênio, estaria separando um CH3 e um CH3. O oxigênio seria um heteroátomo, então a cadeia seria heterogênea. Lembrou? Beleza. Então, olha só. Sem classificar a cadeia, sem mais ainda, hein? Carbono primário, carbono secundário e carbono secundário. Pergunto, qual a hibridação desse carbono aqui? sp3. O que é um carbono sp3? Por que eu sei que esse carbono é sp3? Só faz ligação simples. Beleza? Esse carbono aqui é o quê? sp2? Só faz ligações simples, ó. Só faz simples. Então também é o quê? E o último lá? Só tem carbono hibridado na forma sp3, certo? Já sei de tudo isso. Agora eu vou dar nome. O cara pode perguntar. Trocentas perguntas em cima disso, no final deu o nome do composto. Vamos prestar atenção? Todo composto orgânico começa pelo seu prefixo. Mas o que isso significa? O prefixo diz respeito ao número de átomos de carbono em uma cadeia carbônica principal. Se você tem um único carbono na cadeia, qual poderia ser o prefixo? Podia ser mono, né? Mas é met. Se a cadeia carbônica tiver 2 átomos de carbono, et.
Se ela tiver 3 átomos de carbono, prop. Tudo a ver, né? Se ela tiver 4 átomos de carbono, but. Imagine os 5, né? 5 átomos de carbono. Bom, aí já fica mais próximo daquilo que a gente entende. Pente, de penta, certo? 5. 6 átomos de carbono. Hex. De hexa, certo? Pois não? E mais aqui. Oi? Tem finitude para os números? Não. Também não. Mas, calma, gente. Até 10 tá bom. Tá? 7 é 10. Qual o prefixo para 7? Hept. Para 8, oct. Não coube aqui, vou passar para esse lado, tá? Para 9. Non. Para 10, dec. Notem que do 5 até o 10 é fácil relacionar. Você sabe que 5 é penta, é hexa, é octa. Depois você vem para non e dec. Os 4 primeiros, né? Os 4 primeiros é que tem prefixos diferentes que apegam nomes históricos, tá? Oi? É o que mais aparece, né? E recebem esses nomes porque são historicamente receberam esses nomes lá atrás. Gente, pensa numa época que não existia um órgão oficial para química. Então, cada substância tinha um nome dependendo do lugar que você estava. Por exemplo, vocês sabem como é o nome dessa substância, não sabem? H2SO4. Primeira pergunta: ácido, base, sal ou óxido? É um ácido, porque ela foi catalogada na classe dos ácidos inorgânicos, certo? Como é o nome desse ácido? O ácido presente na bateria dos carros. Alguns livros de química traziam antigamente que o grau de industrialização de um país se mede pela sua produção anual do ácido sulfúrico, certo? Então, há toda uma norma de nomenclatura por trás, respeitando isso aí o PAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, certo? Na época do Lavoisier, isso era chamado de óleo de vitríolo. O ZN, que é o óxido de zinco, era chamada de lã filosófica. Então não existiam normas, até que o Lavoisier começou a normatizar. Hoje, existe um organismo internacional que legisla sobre isso. Fala, olha, tem que seguir esses padrões para se dar nome. Porque se você sintetizar um composto novo aqui, alguém no outro lado do mundo, sintetizar a mesma coisa, tem que saber que composto chegou, baseado na sua nomenclatura, certo? Tabela periódica, por exemplo. Hoje já são 118 elementos químicos. E durante muito tempo, uns 4 ou 5 aí ficaram sem nomes, ficaram com aqueles nomes especiais, unobio, unoloque, unoquadium, até que se reúne a Comissão Internacional e aprova-se os novos nomes oficiais. Tem o nihônio, tem o organócio e por aí vai. Geralmente dado em homenagem ou ao cientista, ou à cidade, ou ao país, né, descobridor daquele elemento químico. Beleza? Então, os 4 primeiros, historicamente, ficaram com esses prefixos. Para 1 carbono é et, para 2 carbonos é et, para 3 carbonos é prop, para 4 carbonos é but. A partir do 5 fica fácil. Pent, hex, hept, oct, non e dec. Para começar, como é que é 11? Unodec, 12, duodec, 13, tridec, por aí vai. Aí você chega no 20. Tem que mudar de novo. É eicos, por aí vai. Me perguntaram, mas são quantos? A quantidade dos números são infinitos. Então, a nomenclatura vai embora. Mas o nome oficial da estrutura do DNA é só carbono e hidrogênio ligado a alguns outros elementos químicos ali.
Há compostos, não é o caso do DNA. Há compostos que eu já vi em faculdade. Você pega o livro, que é o Index Merck, onde você tem a nomenclatura, que o nome é uma página inteira. Uma página inteira, é só o nome. O que se faz? Se dá um nome oficial e adota essa nomenclatura usual, como aquilo é chamado, como aquilo é conhecido, para ficar mais fácil. Pensa você num congresso de ciência, tendo que falar o nome daquela estrutura cujo nome é uma página inteira. Pô, os primeiros 5, 10 minutos da palestra é só você lendo o nome. Não vai dar certo. Então, além da nomenclatura oficial que deve constar dos livros técnicos, há sempre a nomenclatura usual, que é aquela utilizada no dia a dia. Mas aqui é a nomenclatura padrão oficial. É dessa maneira que você vai fazer. Um composto orgânico é dividido em 3 partes. Vamos olhar o nosso exemplo? Nós já vemos muita coisa sobre ele. Sabemos classificar carbono, cadeia carbônica, tipo de hibridação, mas ele quer um nome. Será que com esta informação que eu já tenho, eu consigo começar a dar nome para ele? O prefixo diz respeito ao quê mesmo? Número de átomos de carbono. Concordam? Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3. Vamos lá no prefixo? Para 3 carbonos, qual o prefixo utilizado? Prop. Então você começou a dar nome, ó. Prop. Certo? Beleza. Tudo bem, prefixo? Eu vou lembrar, então, que o prefixo diz respeito ao número de átomos de carbono. Você vai contar e olhar que o prefixo vai ser utilizado. E o tal do infixo, que é a parte do meio? Diz respeito ao tipo de ligação química entre os átomos de carbono. Quais são os tipos de ligação que existem? Simples. Concordam comigo? Dupla. Não é verdade? Tripla. Tudo bem? Atenção. Se a ligação for simples, o infixo que você vai utilizar é esse aqui, ó. An. Se todas as ligações do seu composto forem simples, o infixo é an. Tudo bem? Atenção para a próxima informação. Se houver uma única ligação dupla, uma única ligação dupla, a parte do meio, o infixo, será em. Tudo bem? Se houver uma única ligação tripla, a parte do meio será em. Tudo certo? Existe mais algum tipo de ligação possível entre os carbonos? Ou é simples? Sigma. Estão lembrados? Ou é dupla? Como é que chama a dupla? Sigma pi. Ou é tripla? Como é que eu chamo a tripla? Sigma pi pi. Tudo certo? Beleza. Vamos voltar, por exemplo? Já contei quantos carbonos tem. São 3 a prop. Acabou. Agora a parte do meio. E a parte do meio olha para o tipo de ligação entre carbonos. Se os senhores notarem na química orgânica, tudo acontece entre carbonos. Se tem alguém estranho, é chamado de heteroátomo e divide a cadeia. O resto é tudo entre carbonos. Certo? E aí? Entre carbonos, que tipo de ligação que eu tenho? Simples, dupla ou tripla? Simples. E o prefixo, o infixo para simples é? Entenderam a jogada? Só tem simples. Então é an. Beleza? O que eu coloco aqui depois do prop? Entenderam a jogada? Pois não? Vamos chegar lá. Ainda vai aparecer mais coisa aqui embaixo. Tá? Por enquanto, só para não colocar o carro na frente dos bois. Estamos indo, não estamos? Beleza lá, propan. Tranquilo? Tem mais espaço para colocar aqui, tá, pessoal? Só vou colocar um sufixo para terminar da nome, depois eu vou voltar aqui. Sufixo. Sufixo é a parte final de um composto orgânico. É ali que você reconhece o tipo de função que você está trabalhando. E nesse primeiro momento, e para as próximas semanas,
A única função que nós vamos conhecer é a função orgânica formada exclusivamente, quando exclusivamente só pode ter aqueles caras, certo? De carbono e hidrogênio. Aliás, é o assunto desse capítulo que a gente está entrando agora. A função química mãe da química orgânica. Costumo brincar que é a função química padrão. Se você sabe essa função, o resto é fichinha. Se eu não sei essa função, pode voltar para estudar que você não sabe nada. Ok? E essa função, que é a primeira função da química orgânica, a função chave, a função padrão, a função mãe da química orgânica, é a função que mostra no composto orgânico somente a presença de carbonos e hidrogênios. Só pode ter esses caras, carbono e hidrogênio. Tem um cloro no final, já não é mais essa função que eu estou falando. Para ser essa função aqui, só pode ter quem? Então tá. O nome dessa função é hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto. E como é que termina essa função? Ela termina sempre em O. O sufixo para essa função é O. É um hidrocarboneto? O que é um hidrocarboneto? Já vou voltar aí. O que é um hidrocarboneto? Toda função orgânica que só tem carbono e hidrogênio, certo? Pergunta, doutor. Sufixo, diz respeito à função. A única função que a gente conhece, vai começar a trabalhar hoje, é a função que só apresenta carbono e hidrogênio. Só pode ter carbono e hidrogênio. Como é que é chamada essa função? Hidrocarboneto. Como é que eu termino essa função? Qual é o sufixo dela? A palavra final para essa função? É a letra O. É um hidrocarboneto? É. Então, o final para esse composto é? Nome do composto? Propano. Pois não, doutor? Função orgânica. Olha lá. Prefixo. Diz respeito ao número de carbonos da sua cadeia principal. Infixo. Diz respeito ao tipo de ligação entre carbonos da sua cadeia principal. Sufixo. Diz respeito à função orgânica que você está trabalhando. Daqui. Oi? Infixo. Tipo de ligação entre os átomos de carbono. Daqui para as próximas semanas, a única função que a gente vai conhecer, embora não exista só essa, é a função conhecida pelo nome de hidrocarboneto. Como é que eu reconheço um hidrocarboneto? Quando só tem carbono e hidrogênio. Só pode ter carbono e hidrogênio. E como é que termina o sufixo dessa função chamada hidrocarboneto? O nome do composto? Propano. Deixa um espacinho aqui, porque eu vou voltar. Talvez não hoje, mas eu vou voltar, certo? Quero só pegar esse começo da coisa para ver se a gente entendeu. Até aqui, tudo bem? Vamos colocar o sufixo diz respeito à função orgânica. É a parte final. É quando você olha para uma estrutura e sabe o que ele é. A única função que a gente conhece é essa, hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? Tudo aquilo que só tem carbono e hidrogênio. Não pode ter mais ninguém. Só tem carbono e hidrogênio é hidrocarboneto. Como é que termina? Como é que dá nome final para o hidrocarboneto? A letra O. Beleza? Olha o exemplo 2. Talvez fique mais claro para você. Exemplo 2. CH3, CH, dupla, CH, CH2, CH3. Será que eu exagerei? Podem ter certeza que é um composto pequeno ainda. Mas vamos lá, baseado naquilo que a gente conhece. Vou dar uma dica para vocês. Na química orgânica, a primeira coisa que você vê, antes de dar o nome, a primeira coisa, antes de dar o nome, é reconhecer a função. Que função é essa? Certo? Opa! Só tem carbono e hidrogênio? Qual é a função, como é o nome da função que só tem carbono e hidrogênio? E é a única função que a gente conhece, certo? E vamos trabalhar pelas próximas semanas com ela, até fixar. Beleza? Já sei que é hidrocarboneto. É a primeira coisa que você sabe. Agora eu vou dar nome. Eu sempre começo dando nome contando o quê? Antes, pessoal, sem colocar a cola na frente dos bois. O que eu vou contar? Carbono? Beleza. Quantos carbonos tem esse composto?
Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 carbonos. Vocês concordam? Acho que a câmera travou. Não, voltou. 5 carbonos. Volta para cá. Prefixo. Prefixo para 5 é quanto? Pente. Olha lá. 5 carbonos é pente. O que você vai começar a escrever aqui, então, para o cara? Pente. Concordam comigo? Prefixo está colocado. Agora você vai olhar para o tipo de ligação entre os átomos de carbono. Pois não? Quase. Faltou um detalhe. Quase lá. Vamos olhar? Só tem ligação simples? Não. Tem uma dupla. E quando aparece uma única dupla, o que eu falei para vocês? Tem que usar o em. Ah, mas as demais são simples. Mas se tiver uma única dupla, ela é que manda. Então você vai escrever o que aqui? Em. Beleza? Pois não? Vai ter 2 duplas, 3 duplas, 2 triplas, 3 triplas. Vamos chegar lá. Então vai ter mais espaço aqui. Vai ter também. Vai ter que dar nome para a dupla. Tudo vai aparecer aqui depois. Mas por enquanto, para não se fundir a cabeça. Hã? Se aparecer, por exemplo, uma dupla e uma tripla, como você falou, você vai ter que dar o nome para a dupla e vai ter que dar o nome para a tripla. Tipo, em e o in vai ter que aparecer. Mas calma. Porque o an será sempre. Sempre ele estará, porque só vai ter ligação simples. A dupla e a tripla são as exceções. Certo? Vamos pensar aqui, então? Pente, porque só tem 5 carbonos. Em, porque tem uma ligação dupla. Vocês concordam? Só que tem um detalhe. A dupla que está aqui poderia estar aqui, não poderia? Poderia estar lá, ou poderia estar nesse carbono. E seriam compostos diferentes? Seriam. A simples posição de uma ligação numa cadeia carbônica muda o composto. A química orgânica, aliás, a química em geral, é tão louca aqui. Um átomo fora de lugar, uma ligação a mais, um átomo a mais, o que era um analgésico, vira um veneno. Não vamos longe. Para se hidratar, vocês tomam o quê? Certo? Se você colocar um oxigênio a mais, você pode tomar essa substância? Você morre. Porque sai de água para água oxigenada. Já era. Na química orgânica, coisas tão malucas que a própria estrutura espacial do composto, de um jeito é analgésico, do outro, a imagem dele no espelho vira um veneno letal. Por isso que quando se fabrica medicamento, senhores, não é da noite para o dia. Demora 5, 10, 15 anos. Ele tem que se isolar o princípio ativo que realmente faz efeito. Na forma espacial que realmente te cura. Porque senão já era. Esse assunto vai voltar lá em isomeria. A gente vai entender melhor lá. Por enquanto foi só para dar uma pincelada. Mas vamos voltar ao caso? Já percebemos que a simples posição da ligação dupla pode te comprometer. Não é verdade? E agora? Você vai ter que dar a posição dessa ligação dupla. E como é que eu dou essa posição? Contando o número de carbonos o mais próximo possível até essa ligação dupla. Vamos começar por esta extremidade aqui. Carbono 1. Carbono 2. E já aparece a ligação dupla. Vocês concordam? Então, se eu começar pelo meu lado esquerdo, carbono 1, carbono 2, e a ligação dupla já aparece. Ok? Vou testar o outro lado. Carbono 1, comecei a contar por lá. Carbono 2, carbono 3. Se eu começar a contar pela direita, carbono 1, carbono 2, carbono 3. A dupla aparece no terceiro carbono. Concordam comigo? O que diz a regra da IUPAC para a nomenclatura de compostos orgânicos? Dê o nome, numere a cadeia, aonde a saturação estiver mais próxima de uma das extremidades. Se eu começar a contar por aqui, ela aparece no carbono 2, certo?
Se eu começar a contar por aqui, ela aparece no carbono 3. O que diz a regra? Os maiores ou os menores números até a ligação dupla? Os menores. Então, numera. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4, esse é o carbono 5. Porque se eu começar a contar pela esquerda, dá o menor número até a dupla. Certo? Se eu começasse a contar pela direita, não daria os menores números até a dupla. Tudo bem? Então, o que você vai fazer? Ó? Pente, traço, posição do carbono que tem a dupla, que posição que ele está? 2. E aí você coloca o infixo. 1, 2, ó. Se eu começar por esse lado, ele está no carbono 2. Se eu começar pelo lado de lá, ele está no carbono 3. Qual a regra da IUPAC? Os menores números possíveis até a insaturação. Se eu começar a contar por esse lado, ele aparece no carbono 2. Se eu começasse a contar por lá, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Ficaria mais distante. A insaturação deve ser contada a partir da extremidade mais próxima e nunca da extremidade mais distante. Entenderam? Tem problemas? Então, pente, posição da dupla, 2. Aí a palavra dupla, em. Só tem carbono e hidrogênio e a única função que a gente conhece. Qual é o final para esse composto? Nome do composto? Pente 2N. E é só o começo da coisa. Sem querer assustar. Mas querem saber de uma coisa? Se vocês perguntarem para qualquer um que já passou pelo ensino médio, qual a química mais doce? A geral? A físico-química? Ou a química orgânica? Orgânica. Primeira coisa que eles lembram, quem já passou e nem fez química, está na faculdade. Ah, por quê? Porque não tem cálculo, pô. Não é difícil, não. Aquele começo parece que vai tanto não para memorizar, mas depois de tanto fazer nomenclatura, ela fica fácil. Você reza para cair uma questão de química orgânica no seu vestibular. Então, por mim. Só não... Se alguém for fazer química, a parte de síntese orgânica na faculdade é para pirar. Meu projeto de graduação foi na parte de síntese orgânica. Aí eu percebi que ninguém ia para essa área, muita gente. Né? Que aí é para pirar. Estereoquímica pura é outra coisa. Certo? Mas, aqui no ensino médio, é a química dos carboninhos. Se você pegou essa parte inicial aqui, ó, o resto é tranquilo. Aí eu pergunto bem devagar. Até que eu comecei hoje, não vai acabar hoje. Só tem exercício de fazer de cadeia carbônica, de classificação de dióxido de carbono para trás. Esse é o terceiro capítulo e vai demorar um tempão nesse terceiro capítulo para ir passo a passo na nomenclatura. O que eu quero hoje. Vocês entenderam essa história inicial? Como é que se dá nome a um composto orgânico? Que a primeira coisa que eu faço é o quê? Primeiro, reconhecer a função. Mas a gente só conhece uma, então tá de boa. Só conhecemos essa, certo? Depois, o que você faz? Conta o número de carbonos, correto? Depois, o que você faz? Beleza. E por último, você põe o O, que é o único que a gente conhece. Se alguém me perguntar, tá bom, Paulo, mas vai ter quantos sinais? Quantas funções eu falei que a gente ia estudar esse ano? Lá na inorgânica do primeiro ano são só 4. Ácido, base, sal e óxido. Aqui na orgânica são mais 10. Esse ano são 14 funções orgânicas. E só tem essas 14, Paulo? Não! Geralmente, vestibular, dependendo, cobra umas 16. Se for parar para computar, tem mais de 20. Mas essas 14 desse ano. Se você sair daqui com 50% de caminho andado por terceirão, ano que vem para você, quando esse assunto voltar, se você falar, já vi isso, ele vai entender mais facilmente. Se você for ver pela primeira vez, eu já peguei aluno que chegou no terceiro ano, vindo de outros lugares, que nunca tinham visto química orgânica na vida, é claro que ele vai ter que correr atrás. A nossa vantagem, nesse nosso material, de toda a química orgânica para o ensino médio, esse ano a gente vai ver no mínimo uns 90% a 95%. Restando pouca coisa de informação adicional no material do terceiro. Porque sempre tem alguma coisa que é a cerejinha do bolo que deixa para o terceiro ano.
Mas o material que tem aí vai da nomenclatura que a gente está começando a aprender, da isomeria que eu comentei, que é quando as substâncias diferem no espaço, passando pelas reações orgânicas, tem reações sim disso aqui, mas não com cálculo, reações. E chegando no final, a bioquímica ou biomoléculas. Aminoácidos, proteínas, por aí vai. Mas quando chegar lá, é o somatório de tudo isso daqui. Só que não pode perder a sequência. Diga, doutor. Aqui eu vou completar com mais uns 2, 3. Certo? Não. Hoje eu quero que vocês entendam isso daqui. Tá? Dúvidas, pessoal? Tem dúvida aqui? Diga. Até o menor número até ela. Até chegar nela. Até o carbono próximo a ela. Exatamente. A única diferença é que eu tenho que numerar a posição dela. Se fosse uma tripla, tinha que numerar a posição também. Sempre o mais próximo possível de umas extremidades. Nesse exemplo, foi na extremidade da esquerda. Outros que eu vou passar, pode ser na extremidade da direita. Vai que essa dupla tivesse aqui. Esse seria o carbono 1. Então você tem que contar. Mais calma, muito devagar. Por enquanto eu quero saber dos senhores isso. Entendemos o que é prefixo? Entendemos. O que é prefixo? O que é infixo? E o que vem a ser o único sufixo que a gente conhece? Certo, hein, senhores? Falta quanto? Agora. Pois não? Geralmente tem. Geralmente os materiais didáticos reservam alguma